gente, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui nós falamos sobre prosperidade, abundância, lei da atração e muitas outras coisas, e principalmente sobre ressonância harmônica. Fazemos ali um tour pelo caminho das palestras e muitas outras coisas que são interessantes para a nossa evolução espiritual. Afinal, o Hélio Couto, ele conseguiu colocar isso tudo em um lugar só, para que a gente consiga, de fato, fazer uma ascensão na nossa evolução espiritual, beleza? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de um livro que, inclusive, foi tema de uma palestra, a palestra do Hermes Trismegisto, foi uma das palestras que me incentivou a fazer a leitura desse livro. Eu fiz a leitura desse livro 3 vezes, tá, gente? 3 vezes, para poder compreender. Então, quando eu assisti ali o Caminho das Palestras e tinha uma palestra somente do Hermes Trismegistus, me chamou bastante atenção porque existia uma consciência que já tinha acessado vários corpos na Grécia Antiga, no Egito Antigo, que escreveu a Tábua de Esmeralda, entre outras coisas, e que tinha esse livro, que é o livro O Kybalion, que é um livro de filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Como eu disse, é uma consciência que acessou tempos diferentes, ou seja, ele pode ter estado em corpos diferentes, tá? Porque uma consciência, ela vive eternamente, a consciência é de fácil acesso, é por isso que a gente pede consciências nas ressonância harmônica. Então, me despertou muita curiosidade, principalmente pelo nome Hermes Trismegistus. Foi um dos principais repercutores desses 3 iniciados aqui, que é um pseudonome. E quando a gente fala ali de filosofia hermética, a gente sempre fala do Antigo Egito e da Grécia. O Kybalion, ele foi publicado em sua primeira versão no ano de 1908 pela Yoji Publication Associate, tá? Com esse nome de 3 iniciados, que contém ali a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, que, como eu disse, é uma consciência e não é uma pessoa em si, tá, gente? Fique muito bem claro isso, que o Hermes, para mim, no meu ponto de vista, do meu entendimento, ele é uma consciência. Quando a gente fala de Trismegisto, chama muita atenção esse Trismegistus. Tris quer dizer 3 e gisto quer dizer 3 vezes grande, tá? A junção diz exatamente isso. Por que 3 vezes grandes? Porque essa consciência, ela conseguiu unir 3 pontos importantes para a cocriação consciente. Quais são esses pontos? O mental, o espiritual e o material. Com a junção dessas 3 coisas, eu gosto de falar que o Hermes Trismegisto é como se fosse um grande mago ali, ele já está numa fase bem avançada, ele consegue fazer o domínio dessas 3 vertentes, desses 3 passos que são importantes, por isso que ele é considerado o 3 vezes grande. Se a gente for olhar para os elementos, a gente pode associar o mental com o elemento ar, né, o domínio do elemento ar. A gente pode associar o plano espiritual com o elemento fogo. Por que elemento fogo? Por que elemento ar? O ar é aquilo que a gente sente, mas a gente não pode ver. O mental é exatamente isso, não tá? A gente consegue imaginar, mas a gente não vê aqui no plano físico. A gente sente nossa imaginação, mas a gente não consegue, de fato, enxergar, ok? O elemento fogo, ele tá muito ligado ao desejo ardente. E para que você realize qualquer tipo de desejo, qualquer tipo de vontade sua, qualquer tipo de pedido, esse pedido precisa vir de um desejo ardente. Esse desejo ardente, gente, é justamente esse desejo que vem do coração, que faz você ansiar para se movimentar. Você cria no mental pensamento, você vai para o plano espiritual, ó, conexão com a sua centelha divina, e parte ali para o material. Quem seria o plano material? A terra, o elemento terra, o arquétipo terra que está aqui presente na nossa vida. Então, a gente consegue, a partir dessas 3 questões, conseguir co-criar de forma consciente. Bom, então, esse livro, ele foi um livro, assim, que tive um pouco de dificuldade de ler, de compreender. Eu lembro que
Quando eu tava ali no caminho das palestras, eu peguei ele para ler. Era a minha leitura de final de semana, principalmente quando eu tava na casa da minha sogra. Eu lia pelo celular, eu ainda não tinha esse modelo físico. E eu falei, meu Deus, parece que eu tô simplesmente enlouquecendo, porque eu não tô conseguindo entender absolutamente nada. Aí eu amadureci, terminei os caminhos das palestras, revi a palestra do Hermes umas 3 vezes e voltei para ler o Caibalion novamente. Aí, de fato, eu comprei esse livro, tem até aqui a data, ele chegou em minha casa em 4/7/2021. E eu coloquei aqui o axioma que eu mais gosto, que é o axioma da lei da correspondência, que, se eu não me engano, no capítulo 8, apresentado ali por uma árvore, que é os planos da correspondência, que diz exatamente o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como aquilo que está em cima. Bom, o livro em si, ele tem 15 capítulos, incluindo aqui os axiomas herméticos. Aí vai trabalhar a filosofia hermética, que vai trazer um pouco da história, os 7 princípios herméticos, que exatamente esses princípios que são o que falta para você compreender a lei da atração de fato e conseguir se tornar um mestre de si, conseguir manifestar aquilo que você deseja com maior facilidade. Aí ele fala de transmutação mental, que é justamente estar em terra, aqui no plano físico, mas não deixar que determinadas coisas te abalem a ponto de você ficar pendurado no pêndulo, indo de um lado para o outro. Bom, eu vou falar aqui para vocês as sete leis herméticas que estão escritas aqui, que é os axiomas. Está o primeiro axioma, que é o axioma do mentalismo. O que eu aprendi com o axioma do mentalismo lendo esse livro? Foi de extrema importância a leitura para compreender que o universo é mental. Tudo aquilo que a gente vivencia aqui faz parte de um planejamento. É como se a sua mente fosse uma oficina e você tivesse que ir para dentro dela para você conseguir realizar aquilo que você quer aqui fora. Então, tudo que a gente pensa, tudo que existe nesse universo, primeiro passou pelo plano mental. E o plano mental é basicamente a porta de entrada para o plano espiritual. Por isso que é tão interessante que a gente esteja conectada com os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que emitem a ideia daquilo que a gente quer criar. Mas esses pensamentos, ele tem que estar conectado com as nossas emoções. Mas nesse axioma do mentalismo, basicamente o livro vai explicar que o todo, no caso Deus, está em um sonho, pelo menos é o que eu entendi, está sonhando ali, e que existem vários universos dentro da mente do todo, e que a gente faz parte desses universos que o todo está imaginando. Então nada é real de fato, é como se fosse um holograma o tempo inteiro. Você é uma criação na mente do todo. E se você é uma criação na mente do todo e você é a imagem e semelhança do todo, você também pode ter o seu próprio universo, que é exatamente esse poder, essa fagulha que Deus colocou em nós, que é a ideia de co-criar a partir da nossa mente. Então, a nossa mente é como se fosse uma espécie de útero. Ela é capaz de criar coisas, criar, sabe? O que a gente pensa, a gente cria. O segundo é o plano da correspondência. Esse é o plano que eu gosto muito. Eu tatuei o axioma, eu fiz uma tatuagenzinha aqui falando sobre esse axioma da correspondência, que basicamente diz que o que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. Eu lembro que quando eu estava fazendo a leitura desse livro, eu fiquei com um pouco de dificuldade de compreender o que seria embaixo e o que seria em cima. Até que eu, em um momento, depois de ter desistido já da leitura, eu sentei na rede aqui fora de casa no horário de meio-dia, e aí tinha uma sombra enorme refletindo a imagem da toalha que estava estendida exatamente do jeito que a toalha estava no chão. Era exatamente a mesma coisa. E aquilo me virou uma chave na minha consciência, na minha cabeça,
E aí eu percebi, agora eu entendi o axioma hermético. O que está embaixo o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. A lei da correspondência. O plano mental e o plano físico são correlatos. Aquilo que a gente pensa vem para o nosso plano físico. É certo. Às vezes a gente pode achar que o tempo é diferente, que vai demorar, que vai passar muito tempo, que não dá para esperar. Mas o que a gente cocriou na nossa mente é certeza que vai se manifestar no plano físico. Então, observando aquela imagem daquela toalha refletida ali no chão, eu fiquei, poxa, o chão, a sombra, é como se fosse o plano mental. A sombra, a gente acha que aquilo é irreal, aquilo não é a realidade. Mas a toalha, ela existia, ela estava na minha frente. Mas aquilo representava o meu plano mental. E que a minha toalha representava o meu plano físico, que era o plano palpável, que eu podia ver. E o fato de eu observar somente a sombra me dava certeza de que a toalha existia, de que ela estava pendurada ali daquele mesmo modo. Uma coisa muito interessante também, quando eu fiz essa leitura, que eu fui falar dos planos de correspondência, é as árvores. Observe que os caules, as folhas ali, os caules, elas parecem muito com as raízes. Apesar de estarem em planos diferentes, pode ter alguns detalhes que são diferentes, mas a sua essência é a mesma. E isso se manifesta em várias áreas da nossa vida. Várias áreas. O céu é como a terra? Não, mas eles possuem diferenças entre si, mas se complementam. A gente consegue identificar, a gente consegue ver que a presença de um existe porque há a presença do outro. Então, esse plano de correspondência, essa lei da correspondência diz que não há como você manifestar no seu plano físico algo diferente daquilo que você planejou no seu mental. Então, é de extrema importância que a gente repense aquilo que a gente está pensando e que a gente entenda que o tempo, ele existe e que tudo que a gente pensa, independente do tempo, vai se manifestar. Eu lembro que em algum momento eu fiz uma escrita no meu caderno da gratidão, me imaginando com força tudo que eu queria e tal. E algumas coisas começaram a se manifestar 3 anos depois. Mas eu cocriei isso lá no meu plano mental há 3 anos atrás. Mas eu sabia, eu tinha certeza absoluta que ia se concretizar. O que diferencia a pessoa que já está apta a praticar a lei da atração de um iniciante é exatamente isso. É a certeza. Porque se é uma lei, ela vai se manifestar. Ok? A lei da vibração é aquela lei que diz que tudo vibra, nada está parado, tudo se move. Quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, será que faz tanto sentido assim? Tudo se move? Será que tudo se move mesmo? E aí o livro ele vem falar pra gente que tudo está em movimento. Até aquilo que a gente acha que está parado, está em movimento, está sendo utilizado para alguma coisa. Por exemplo, eu não faço uso de alguns objetos aqui em casa. E esses objetos, por mais que a gente não use, eles se desgastam. Por quê? Porque ele precisa estar em movimento. A vibração é natural, ele precisa ter uso para que ele dure. A mesma coisa é quando a gente tá parado, não tem nenhum tipo de evolução espiritual, é natural que a gente tenha alguma coisa que nos leve a fazer movimento, a vibrar em alguma sintonia, porque tudo no universo está vibrando e não vai ser diferente conosco. Então, toda vez que a gente estiver parado, a lei da vibração vai vir e vai dizer, você precisa ter utilidade. Por exemplo, um pão que você não come mais, que está ali em cima da geladeira. Você vai pegar 3, 4 dias depois, ele vai estar mofado. Por quê? Ele vai ter utilidade. Ele teve utilidade. Mas repare que se você ficar abrindo e fechando essa sacola com maior frequência, esse mofo vai demorar um pouco mais
de acontecer. A mesma coisa é uma casa fechada. Se a casa está fechada, vários insetos vão entrar, vários insetos vão usufruir daquela casa. As coisas vão acabar com mais facilidade. Por quê? Porque não está tendo uso. Então, tudo que a gente não está fazendo uso corretamente precisa encontrar uma função dentro do planeta. Tudo aqui colabora para que essas leis continuem existindo naturalmente. Quinta lei é a lei da polaridade. Essa foi uma das leis mais importantes para eu compreender o mundo e aquela questão de achar que tudo é bom ou mal, tudo é 8 ou 80. Porque existem polaridades diferentes. É como se você tivesse uma régua e aí você conseguisse ver os dois extremos da régua. A régua do lado de cá marca 30 centímetros e a régua do lado de cá marca 0 centímetros. Existem números que estão entre o 0 e o 30. Então, isso foi importante para eu entender a minha questão da prosperidade, da forma como eu interpretava o dinheiro. Por exemplo, o fato de estar sem dinheiro não estava na polaridade completamente inversa, porque eu não estava completamente sem dinheiro. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha dinheiro de um ponto de vista que estivesse mais próximo da abundância total. Então, eu percebi que era abundância. Mesmo que eu tivesse pouca quantidade de dinheiro, eu tinha ainda em abundância, só que em menor quantidade. E outra coisa que ficou bem perceptível na leitura é que quando você chega aos extremos, você volta para o outro. Por exemplo, eu posso ser muito rico e de repente perder tudo. Eu posso ser muito pobre e de repente ganhar um mundo de dinheiro. Mas o ideal é que a gente consiga estar sempre no meio, sempre do meio, tá? Então, não existe nada completamente bom, não existe nada completamente ruim. Por exemplo, eu achava que existiam políticos que eram completamente bons e políticos que eram extremamente ruins. Mas aí eu pude perceber que a existência do político A era importante para que o político B continuasse fazendo melhorias, continuasse buscando. A mesma coisa a gente pode achar que em algum momento o que eu quero não é bom. Por exemplo, tem gente que acha que ganhar dinheiro com marketing digital é bom, é maravilhoso, é perfeito. Já tem gente que vai achar que ganhar dinheiro com marketing digital não é tão bom assim. A existência de um anula a outra? Não. Mas é importante que existam dois pontos de vista. Dois pontos de vista para que a gente consiga manter o equilíbrio, tá? Vai ter pessoas que nem acham nada, que tá ali no meio, que não tá nem aí. Mas os extremos são sempre os que sofrem mais. E aí, quando a gente fala da lei da polaridade, a gente vai entrar ali na lei dos ritmos, que fala do fluxo do universo. Tudo é fluxo, tudo está em ciclo. Tudo é fluxo. A gente pode dizer que a vida é cíclica. Existem momentos que serão importantes, que a gente esteja em um lugar, e existem momentos que serão importantes que a gente esteja em outro. Por exemplo, você não vai passar a sua vida inteira na faculdade, mas para você terminar a faculdade, para você concluir o curso, para você iniciar o processo de ser, por exemplo, um médico, você vai precisar deixar de ser estudante. O estudante, ele vai morrer para nascer o médico e estudante. Para eu deixar de ser professora para trabalhar na internet, vai ter um momento que eu vou ter que morrer ali enquanto professora para assumir o meu novo papel. E não há nada de errado, porque tudo no universo é cíclico. A gente consegue perceber isso nas estações do ano. A gente não muda de uma estação para outra, por exemplo, do inverno para o verão. A gente precisa passar por fases. E é justamente essas fases que são interessantes e importantes para que a gente consiga evoluir. O outono chegue, que a primavera chegue, tudo vai ter uma importância. Por exemplo, árvores.
Na primavera vão nascer flores. Esse é um processo importante para que no verão haja frutas daquelas frutos. Então, tudo no universo obedece a essa lei dos ritmos. À medida que o pêndulo vai, é à medida que o pêndulo vem. Os ritmos correspondem. Nunca é maior ou menor, é sempre na mesma intensidade. E aí, quando a gente vai falar da lei da causa e efeito, que aqui no livro está escrita como lei da causalidade, aí a gente fala que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei do acaso. Bom, essa lei aqui me ajudou muito a entender principalmente questões espirituais, porque eu estudei um pouco de espiritismo e eu não entendia como que alguém que, por exemplo, tem um karma, consegue pagar por um erro que não foi ele, esse eu físico não cometeu. Tudo tem uma causa e tem um efeito. A gente vê somente o efeito. Por exemplo, o fato de eu estar gravando aqui é um efeito, mas teve uma causa. Antes eu precisei estudar, antes eu perdi noites, antes eu fiquei horas aqui me perguntando o que era Deus, porque eu precisei ler esse livro, eu precisei entender esse livro para poder estar aqui falando para vocês. Para muitas pessoas, o que eu estou dizendo aqui não vai fazer o menor sentido. Ela vai dizer, ah não, é só um vídeo falando. Ela vai julgar somente o efeito, ela não vai julgar a causa, ela não vai ver o que veio antes. Para muita gente, isso aqui vai ser maravilhoso, vai instigar a fazer a leitura do livro, vai compreender aquilo que já leu. Então, tem a sua relevância para algumas pessoas e não vai ter, e tá tudo bem. Quando a gente fala de espiritismo, que era o que eu estava falando, eu tinha essa conexão assim de ficar me perguntando muito por que existiam os karmas e como que existiam almas gêmeas e por que algumas pessoas se reencontravam e blá 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 e não sei o que. Isso foi importante para eu entender que todas as coisas trabalham para o bem, tá? Todas as coisas estão unidas. Se eu encontrei uma pessoa em algum momento e essa pessoa já fez parte da minha vida em alguma vida passada, não necessariamente nessa dimensão, mas em qualquer outra dimensão, e a gente tem algo em comum aqui, significa que eu tenho algo para aprender com ela e ela tem algo a aprender comigo. Eu tive essa sensação quando eu conheci a minha esposa. Parecia que eu já a conhecia há bastante tempo, a gente estudou junto. Teve diversos momentos em que a gente estava no mesmo local, mas a gente nunca se encontrou. Mas, quando a gente se viu, inclusive eu tive alguns déjà vus, assim, de alguns momentos, sonhos com elas em algumas vidas passadas. E algumas dores, principalmente relacionado à gravidez e outras coisas. E eu entendi o que é que aquilo estava tentando me dizer naquele momento. Porque a gente já tinha vivido uma história no passado e agora a gente estava se encontrando novamente para corrigir os meus erros e os erros dela, mas principalmente para que a gente evolua junto. Então, a gente só está aqui vivendo o efeito, a gente não conhece as causas. Então, a causa e o efeito é uma lei que vai girar. Muitas vezes a gente vê ali uma pessoa que está formada, cheia de grana e tal, e a gente não vê, a gente só vê o efeito, a gente não vê a causa, a gente não vê o tanto que ela se desgastou para estar naquele lugar. E a última lei é a lei do gênero. Nossa, essa lei. Quando eu fui pregar para ler, eu falei assim, gente, eu sempre encarei gênero como feminino e masculino, voltado para a sexualidade. Mas não, aqui a gente trabalha com energia yin e yang. O livro vai falar muito que há necessidade de uma energia para complementar a outra no processo de criação. Por exemplo, o Sol e a Lua são duas energias, uma energia feminina da Lua e uma energia masculina do Sol. Eles precisam estar juntos para se complementar. A gravidez é um processo de energia feminina e masculina também. É uma forma de se manifestar a lei do gênero aqui na Terra. As árvores, a semente, é como se fosse gênero masculino naquele momento, porque ela está sendo responsável por criar. Já o momento em que a árvore nasce, que cresce, que dá frutos, é uma energia
feminina. Então existem muitas formas da manifestação da energia feminina na nossa vida, e a gente, para manifestar nossos objetivos, nossos desejos, a gente precisa equilibrar essa energia, porque a lei do gênero está em tudo e em todos. Bom, basicamente foi isso que eu compreendi desse livro, né? Esse livro é maravilhoso. Se você tiver interesse em ler, aproveite. Faça a leitura quantas vezes for necessário. Eu ainda pretendo ler algumas vezes, porque é um livro complexo. A gente precisa rever alguns conceitos para poder compreender de fato aquilo que está dizendo. Mas esse foi o livro que me trouxe claridade, luz para tudo aquilo que eu já tinha estudado sobre lei da atração e fez sentido para mim, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui, comenta, se inscreve no canal e dá uma olhadinha no meu e-book. Vamos nessa, vamos evoluir espiritualmente e até o próximo vídeo.